sabe, esse jogo nós vamos ganhar. Agora, as atuações, é sim que vão ter que ser conversadas no vestiário, na volta, na reapresentação, porque é uma briga por performance, não é por ganhar ou não. A gente tá naquela fase do ano, além disso, né, de toda a questão física, o Palmeiras começando com a decisão na Supercopa, agora com uma boa campanha muito sólida no Paulista, a gente tem aí o raio-x do jogo, a posse de bola muito acima do Palmeiras em relação à Inter de Limeira, 62-38, ações da área rival 41-10, grandes chances 7-4, aí a gente vê a quantidade de chutes, passes completos 472-256 e as recuperações de posse 60-39. Palmeiras ainda perdeu 2 pênaltis e já a gente fala sobre eles. Ô Zupac, aí a gente vê que é curiosa, né? A Inter de Limeira, se a gente pega os melhores momentos que a gente acabou de ver, vários lances, mas na tela não é tanta chance criada, então eles foram muito precisos. Quando foram para o ataque, acharam esse espaço que não é muito comum no Palmeiras. Você falou da questão da trocação, mas o sistema defensivo com o Flamengo já foi um jogo de 4-3. Isso é o quê? A ausência de Danilo, é mudança ali atrás? Eu acho que são ajustes, né? Porque o Abel vem tentando, como ele perdeu peças e ele não ganhou reforços para essas funções, ele está tentando encontrar soluções para o time com o que ele tem, porque de maneira igual, o time não vai jogar. Você tem o time montado com Danilo e com Scarpa. Você tira Danilo e Scarpa e coloca os jogadores que eram reservas, eles não são iguais, né? Então o Palmeiras não vai executar as mesmas funções. E o Abel tem aproveitado esse instante para tentar encontrar. Então o papel do Gabriel Menino, por exemplo, é um papel de muita movimentação, mas uma movimentação um pouco diferente daquela que o Danilo fazia. Danilo era um cara que batia numa área e batia na outra área com muita velocidade. O Menino, ele faz movimentos mais laterais, ele cai muito pro lado direito, é um cara que busca muito a construção porque ele tem um bom passe. Então, acho que essas novas movimentações que ele vem testando no time do Palmeiras, por um lado, o Paulistão é para isso, e é para experimentar, para evoluir e para encontrar soluções para a temporada, mas enquanto isso não fica perfeitamente azeitado, é bem possível que você acabe gerando espaços para o adversário. Então, a gente fala em variação. Em alguns jogos da atual temporada, quando o Palmeiras tinha a bola, saía com 3 zagueiros, o Piquerez ficava mais como zagueiro, junto com o Murilo, com o Gomes, abria o Rocha pela direita, abria o Dudu pela esquerda, encostava a Rony no Endrick como uma dupla de ataque. Hoje já começou diferente. No último jogo também, a hora de saída mantinha a linha de 4, saía com os laterais. A hora que a bola progredia, um dos laterais fecha por dentro. Então ele está tentando encontrar novidades, né? Repertório para o time do Palmeiras, e acho que está corretíssimo, e a tendência é que ele continue ajustando isso ao longo da temporada para que o Palmeiras seja mais sólido defensivamente e mais envolvente ofensivamente, porque a gente já sabe o que o Palmeiras é capaz de oferecer em sua consistência defensiva. E a gente já cobrou o Abel em alguns instantes um maior repertório ofensivo. Sim. Eu acho que agora os movimentos do time são para buscar um maior repertório ofensivo e vai tentar encontrar esse equilíbrio para ser menos alvejado quanto às finalizações. É engraçado, né? O Abel é um treinador tão bom que no primeiro ano, a primeira temporada do Abel, todo mundo exigia isso. Na segunda, você já via ele de uma maneira diferente, encontrando saídas para as armadilhas que ele encontrava dos adversários. Nessa terceira temporada, já no Campeonato Paulista, a gente já vê também algumas diferenças do que ele apresentava na segunda temporada dele e em 2022. Bora para o Allianz Parque, a gente conversa agora com Vinícius Nicoletti, que está na zona mista. Daqui a pouquinho os jogadores vão passar por lá. Claro que as pessoas vão perguntar, Rafael Veiga, e aí? Tem que treinar um pouco mais de pênalti? Não perdia de jeito nenhum, perdeu hoje. Dudu ainda mais. Porque do Rafael Veiga a gente ainda pode falar, não, mérito do goleiro. Dudu que mandou para fora, ou seja, Dudu vai ter de treinar um pouquinho mais. E Piquerez fez uma grande jornada hoje, um belo golaço. Vinícius Nicoletti, com você, boa noite, bem-vindo. Marcela, boa noite para você, boa noite a todos os companheiros, fãs de esporte. Palmeiras chegando a mais uma vitória aqui no Allianz Parque, ampliando a vantagem na liderança do Grupo D com 5 vitórias e 2 empates. É o único time invicto. O Palmeiras tentando aí repetir a campanha do ano passado, quando fechou a primeira fase invicto, sem derrota. O ano passado foram 9 vitórias e 3 empates. Alguns detalhes dessa partida, né, Marcelo? Vocês já destacaram aí o Endrick, que fez um bom jogo, não marcou gols, agora são 7 jogos sem marcar na temporada, mas a gente não vê ele afobado
por estar nessa seca de gols, não marcar esse ano. O Dudu muito mais, que acabou até perdendo o pênalti. Os dois de ataque do Palmeiras são os dois que não fizeram gols nessa temporada. Ele, inclusive, o Hendrick fez a primeira jogada chutando na trave, depois sofreu o pênalti, foi substituído aos 18 minutos do segundo tempo. E uma questão tática aí nessa partida, o Abel Ferreira trocou o Hendrick e o Rony muitas vezes de função. Então o Rony ia fazer a função ali de centroavante e o Hendrick muitas vezes caía pela ponta. Isso é uma novidade nos jogos do Palmeiras. Acontecia às vezes ele caía ali, fazia uma jogada e ficava na ponta. Dessa vez não, eles trocavam realmente de posição, e isso é o que a gente vai acompanhar de repente nos próximos jogos do Palmeiras. O Hendrick também jogando um pouquinho na ponta, aproveitando aí a experiência do Rony jogando ali de centroavante. Foi uma questão nessa partida, mas sem afobação, ele serviu os companheiros, e depois, quando entrou o Giovani, entrou com velocidade, sofreu pênalti, entrou muito bem na partida mais uma vez, como aconteceu no último jogo contra o Santos, no clássico contra o Santos, e também contra o Mirassol, quando ele deu dois gols, mas acabou sofrendo o pênalti, mas no finalzinho perdeu um gol. E outra situação tática, hoje o Zé Rafael jogou de volante, primeiro volante, então de repente, por isso até que a Inter conseguiu um pouquinho mais de espaço e chances na partida, criou 3 oportunidades no primeiro tempo e uma no segundo para fazer gol, com grandes defesas do Everton. O Palmeiras deu 30 finalizações, 14 no gol, mas com o Zé Rafael, que jogou muito bem nessa função, na armação, roubando bola, mas não tem a mesma pegada do Danilo. Então também é uma situação para a gente acompanhar aí no decorrer da temporada, se o Zé Rafael realmente vai continuar fazendo essa função e dando um pouquinho mais de liberdade para o Gabriel Menino, que deu até 2 cabeçadas no primeiro tempo. Então é uma situação que a gente vai acompanhar. Destaque também aqui para o goleiro da Inter, o Léo Pires. E uma curiosidade, é um goleiro formado nas categorias de base do São Paulo. Goleiro que o São Paulo que tanto procura um goleiro, o Léo Pires, formado nas categorias de base do São Paulo, e com certeza fez uma partida memorável para ele, porque fez grandes defesas e pegou um pênalti do Rafael Veiga. Então a gente segue por aqui acompanhando o Palmeiras, que chegou a 18 jogos de invencibilidade no Allianz Parque, no Allianz Parque, não perde desde julho do ano passado, e nesses 18 jogos são 12 vitórias e 6 empates. Daqui a pouco a gente acompanha então os jogadores do Palmeiras passando aqui pela zona mista e também as declarações do técnico Abel Ferreira. Tá certo, Marcela? Boa, Vinícius. Tá bom, então, combinado. Daqui a pouquinho a gente volta para o Allianz Parque, porque tem entrevista do Abel Ferreira, tem os jogadores passando pela zona mista e a gente volta. Silas, também queria uma análise geral dessa partida. O Palmeiras voando no Campeonato Paulista. Já dá para a gente olhar para esse Palmeiras e falar, tá pintando sim um campeão, vai ser muito difícil tirar o título, ainda é cedo. São 4 vitórias seguidas, a gente pode falar 5, né, se a gente for contar a Supercopa. Eu acho que sim, o Nicoletti mencionou ali, né, Marcela, a questão do Gabriel Menino, que foi para dentro da área, cabeceou, e o Zé Rafael jogando quase como que um primeiro volante. Essa ideia eu acho que não vai vingar, não. Eu acho que o Palmeiras, se tiver esses dois em campo, vão ter que jogar um do lado do outro. Não é porque ele fez 2 gols contra o Flamengo na final da Supercopa que ele precisa todo jogo ir lá fazer gol, não. Ele tem que ajudar o time a manter o placar em 0, porque se manter o placar em 0, lá atrás, lá na frente, eles vão fazer. E aí o Zupa falou da questão do repertório que o Abel está tentando buscar. Hoje apareceu de novo, olha aí, o gol do Piquerez, de 3 dedos. Então, quando não é o Murilo Cerqueira que aparece lá, faz um gol. Quando não é o Gabriel Menino, quando não é o Giovani que entra e na primeira bola dele contra o Santos faz o gol. O Rony pelo lado esquerdo, né, acostumado a jogar mais pelo lado direito, contra o Santos. Primeira bola que ele estava do lado esquerdo, o Hendrick disputa a bola volta, sobra para ele chuta, faz o gol. Então, assim, não deixa de ser um repertório. Agora, mantém o 0 lá, que a defesa é muito forte, e lá na frente eles vão fazer. Se os 2 gols de pênaltis perdidos, se a bola entrasse hoje, já seriam... Quanto ficou? 2-0? Ficou 2-0. Folheada, 4-0. E sabe que o que o Nicoletti falou sobre o Zé Rafael de primeiro volante, eu lembrei imediatamente do papo que a gente teve com o Gabriel Menino, aqui logo depois da Supercopa. E o Menino falou, né, ele trouxe bastidores do que o Abel conversou com eles. E o Abel falou, olha,
vocês dois são 8. Sim. Nenhum dos dois é 5. Mas vai ter dia que eu vou usar um como 5, o outro como 8. Isso. E vai ter dia que eu vou usar o outro como 8 e um como 5. E dentro Vai do ser mesmo assim. jogo, inclusive variando. E vai ser assim. Então, o time, eles vão ter que se adaptar a isso e o time também vai ter que se adaptar a isso. Então, é natural que nesse momento o Palmeiras sofra um pouco mais de finalizações. Se o Abel perceber que está mais do que ele imaginava e levando mais tempo para ajustar, aí ele vai tentar encontrar alguma solução, ou fixando um dos dois, ou pensando no Jailson, É isso aí, ou ou fazendo a olhando para o substituição do mercado. Jair, é Exato. verdade, Será é. que não está fazendo de propósito, Marcelo? Em que sentido? Colocando Como um assim? de 8 lá para poder, olha, a gente vai ficar vulnerável. Vocês me dão 5 aí, que é o que eu preciso. Essa malandragem também. Acontece Tem isso? O quê? O quê? Eu acho que não precisa disso, não. Mas Eu foi acho que o bem. Abel já conversou com a diretoria falando, Leila, vem aqui. Deixa eu te falar um negócio. Eu preciso de um meia, eu preciso de um zagueiro, eu preciso... O Olha o Kusevich tá indo sufoco embora. que estamos a levar. Vamos falar do Hendrick, eu acho que é um tema interessante. Não fez gol, mas primeiro, 2 minutos, ele manda aquela bicicleta na trave. Não marcou, mas buscou o jogo. 65 minutos em campo, 7 ações na área rival, foi o líder da equipe. Chutes 4, o segundo do Palmeiras. No alvo, 1, o quarto. Então faltou pontaria, apenas 25% no alvo. Faltas sofridas 3, ou seja, foi o mais caçado. Sofreu um pênalti no primeiro tempo. A análise é aquela tradicional nota do grande mestre Cláudio Karsug. É o famoso jogou bem, tirou 3, ou rola um setinho, um 8. E aí, ô Zupá? Não, eu vou dar a minha nota pro Hendrick no jogo, é 6,9. 6,9. Olha só aí. Faltou um pouquinho para ele levar um 7. Olha, 6,9 no bola de prata é um notaço. Sim. E se essa É bola isso. aí entra, Zupa? Aí ia ser Subia pra quanto? 8,9. Ah, que é isso? 9,3? Então, assim, ele de fato buscou o jogo, isso é inevitável. O que me chamou mais atenção do que ele mesmo buscar o jogo, essa jogada foi belíssima, é como os companheiros o buscaram. Isso me chamou muito a atenção. Eu acho que os jogadores do Palmeiras entendem que o Hendrick precisa fazer o seu gol na temporada, que isso vai ajudá-lo a deslanchar. Sim. E a todo instante, os jogadores do Palmeiras o procuravam em condição de finalização. É claro que é natural um time procurar o seu centroavante em condição de finalizar, mas me chamou muito a atenção que a todo instante o time do Palmeiras tentava colocar o Hendrick de maneira mais clara para quem sabe, fazer o seu primeiro gol. Ele poderia ter feito. Esse lance do pênalti foi um lance, para mim, discutível. Discutível porque, por esse ângulo, eu não tenho nenhuma dúvida. Pela câmera mais aproximada de trás, eu também não tenho nenhuma dúvida. Mas a hora que botou a câmera de frente pro lance, aí eu fiquei na dúvida. São quantas câmeras? Ah, 3. 2 tá dando pênalti. Então eu fiquei na dúvida, mas enfim, o pênalti acredito que tenha sido bem VAR marcado. pra câmera. Tem que pedir um VAR. Eu daria o segundo pênalti para. Esse do Hendrick, não? Não. Diga, se eu fosse o Abel, eu daria o segundo pênalti no Dudu pro Rafael Veiga bater novamente e o terceiro pênalti pro Hendrick bater. Eu acho, porque o Dudu esquece. Que ninguém espera 3 pênaltis. É emocional o negócio do Dudu. Ele não é batedor de É pênalti. emocional, parece que é fácil. Primeiro que parece que é fácil bater pênalti quando a gente vê o Gabigol batendo pênalti ou outros jogadores, Neymar. Mas a gente vê que não é fácil, não. Falando ainda do Hendrick, eu também senti isso. Eu sinto que a equipe toda está naquela calma. Sim. A gente vai dar a bola para o Hendrick, ele vai fazer o gol dele, tudo vai ficar muito mais tranquilo, tudo vai ficar muito mais fácil. Até a substituição, quando faz a substituição do Hendrick para o Giovani, parece que está todo mundo, olha, mas fica tranquilo, é uma substituição normal. Parece que está todo mundo tomando muito cuidado com o Hendrick. Inclusive o Abel. Na primeira bola, o Giovani já dá uma caneta no cara e já entra para dentro da área com a bola. Olha aquele especial. Ele que sofreu o pênalti, mérito né? do Giovani, ele sofreu o pênalti, sim. Enquanto o Giovani não faça gol, tá tudo bem pro Hendrick. Ele O problema é a hora que começar em sequência. E aí, talvez a pressão vá aumentar. Mas, gente, tem muita coisa em jogo, além da grana, que é muita, e de um acordo que já foi feito lá atrás. Então, agora é cumprir isso aí, até porque o Hendrick, menino, né? 16 anos. Porque tem tanto menino nesse Palmeiras aí, tem o Gabriel, tem agora 16. o Giovani. Ele tá jogando muito bem. Agora, se começar a ter empates, resultados ruins, esse William Correa que jogou pela Inter
pegar o caso do Endrick para expandir na redoma palmeirense. Hoje eu acho que o Palmeiras vai entender. O Abel construiu uma confiança da torcida. A torcida acredita nele como um profeta, claro, um messias. Aquela história de colocar reserva contra o São Paulo, que muita gente... Ele tem um plano. Ele tem um plano. E me chamou a atenção, eu fiz linha de passe pós-jogo Palmeiras e Santos. Quando a gente for falar do Giovani, todo mundo aí, Giovani tá pedindo passagem, vai virar um problema. A hashtag detonando a bancada no sentido de... Calma, segura o Endrick. Eles entendem. Ninguém tá... ainda bem que vendemos, porque... Não. Todo mundo abraça. Eu acho que isso fortalece muito, porque o Palmeiras está muito menos sujeito a raios e trovoadas. Mas é porque tem uma palavrinha mágica que o Silas citou aí. Tá ganhando. Resultado. Porque, assim, a questão do Endrick, ela é um dilema, assim, porque o começo dele, e eu digo começo, o fim do ano passado, né? Nem falo questão de base, que a gente ficou encantado e tal, mas o começo dele no time de cima foi tão animador, fazendo seus gols lá em Curitiba, reta final jogando mais, que a impressão que dava era que a hora que viesse o Campeonato Paulista, ele ia continuar nessa fase artilheira e ia se desenvolver como titular, ponto final, era parte do time e vamos embora. Mas o começo de ano do Endrick é mais difícil para ele do que parecia quando a gente viu ele estrear no ano passado pelo time principal. E é natural que ele passe por essa montanha-russa na carreira. É super normal, ele tem só 16 anos. Mas, e aí o Palmeiras se vê num dilema entre compreender, o Palmeiras, eu digo o Abel, né? Compreender essa montanha-russa que um adolescente vai passar como jogador de um time desse tamanho, com essa exigência, e deixar ele até que ele deslanche, e olhar para o que está acontecendo ao redor. Porque se em algum momento o Abel perceber que o Giovani de fato está numa fase melhor, mais pronto para aquele momento, e entender que o Rony como centroavante oferece mais gols do que o Endrick, talvez em algum momento ele tenha que pensar, puxa, vou ter que tirar, vou ter que botar no banco. E aí? Mas o Endrick era a promessa do ano. Então é um dilema entre você entender o momento e não sacrificar o seu time. Não que agora esteja sendo sacrificado, mas ao longo da temporada, em jogos mais importantes, talvez o Abel entenda que com outra formação esse ataque possa entregar mais em número de gols. E aí é um dilema a se pensar, e isso faz parte do fato de você ter um garoto de 16 anos como centroavante titular da sua equipe. Você está muito propenso a essas variações. Então, ao longo da temporada, curta temporada, o Endrick não fez gols, mas ele fez jogos melhores e jogos piores. Hoje ele se enquadrou nos jogos melhores. Em outros ele participou bem menos, só que ele ainda não marcou. E quanto isso mais demorar a acontecer, a ele deslanchar, mais a gente vai ficar olhando até que ponto o Palmeiras vai esperar ele deslanchar sem que o time seja prejudicado. Eu discordo, me permita discordar de Sempre. você. Quando você fala montanha-russa, eu acho muito forte. Não. Eu não acho que ele vive montanha-russa, eu não acho que ele vive um momento ruim, eu não acho nada disso. É muito início de temporada, o menino tem 16 anos, como você falou. Sim. Eu acho que é muito natural o que está acontecendo. Totalmente natural. E eu acho que o Abel tem que deixar o Rony lá o Campeonato Paulista inteiro. Não tem nenhuma necessidade de fazer uma substituição, colocar o Giovani, mesmo que o Giovani esteja jogando bem. Coloca o Giovani ao longo da partida, até porque quem está precisando, o menino tem 16 anos, quem precisa dessa moral, quem precisa desse carinho, dessa atenção, é o Endrick. Eu acho que para agora também. Eu também acho que não tem que mudar agora. Né? Eu acho que ao longo da temporada, se o Endrick encontrar dificuldades para deslanchar, em algum momento ele vai ter que colocar na balança entre continuar esperando ou fazer alguma troca. Mas agora é para deixar mesmo. O Paulistão serve para isso. Exatamente. E ótimo que o Palmeiras tem opções como o Giovani, que já se mostra uma opção mais interessante do que alguns outros que já estavam lá. Então, e é interessante esse movimento que o Palmeiras fez. O Palmeiras, por exemplo, abriu mão do Wesley, negociou o Wesley com o Cruzeiro e ainda ganhou uma grana, para abrir espaço para o Giovani ter mais minutagem e colocar, quem sabe, em breve, uma dúvida na cabeça do Abel, porque o Giovani tem muito talento. Ele é assim como o Endrick, de maneira diferente, mas ele é um jogador diferente. O que ele faz do lado de campo não é normal que os meninos da idade dele fazem. Então, em algum momento, o Abel vai ter que tomar decisões mais importantes. Até porque a única chance seria ele mudar o sistema. Agora, ele não vai mexer no Dudu, ele não vai mexer no Rony e ele não vai mexer no Veiga. É isso. A única chance seria ele colocar um 9 para o Endrick fazer segundo atacante. Sim. Aí eu acho que o Endrick renderia mais. Por quê? Porque teria um pivô para segurar essa bola numa parede. Ele não tem com o Rony, nem com o Dudu. E muito menos com o Veiga, que joga atrás. Então, o menino precisa fazer um gol. Sim. Dá um pênalti para ele bater, E eu não canso de pensar assim, o Giovani tem 19. É muito velho na comparação com o Endrick, que tem 16. Tudo é parâmetro. Né? Olha, vamos para a zona mista, porque o Everton está falando nesse momento, Allianz Parque, fãs de esportes.
Acho que foi uma grande partida. Às vezes a gente acha que não vai trabalhar tanto e é o dia que às vezes se surpreende, né? Mas acho que feliz pela atuação, feliz. Eu sempre falo que para mim sair do gol com a baliza 0 e com a vitória é a noite perfeita. Ainda quando faz defesas importantes aí fica melhor ainda, né? Então acho que foi um grande jogo, acho que a equipe se comportou muito bem, teve chance de fazer muito mais gols, mas faz parte, a gente vai trabalhar para estar sempre melhorando e evoluindo a cada jogo. O Everton, foi um jogo, como você citou aí, que muitas chances dos dois lados, né? É um jogo mais aberto até com o Zé Rafael nessa função de primeiro volante. O que muda no Palmeiras nessa função quando ele está aí? Fica um time mais solto, mais criativo pelo lado positivo e às vezes dá mais espaço para o adversário pelo outro lado negativo? Claro, cara, o Zé, se você analisar bem, ele talvez não, tenho quase certeza que ele é o nosso maior ladrão de bola, é o cara que mais rouba, é o cara que mais rouba bola para ligar contra-ataque. Então, e se a gente parar para ver os últimos anos dele, ele tem se reinventado cada vez mais, ele tem jogado em várias funções e é o jogador que todo treinador gosta, porque não é o jogador de uma função só, ele joga de primeiro, joga de segundo, joga no meio. Se a gente lembrar bem, ele chegou aqui, ele era meia quando ele veio do Bahia. E cada vez mais ele vai melhorando e isso é bom para nós. Acho que o Abel vem ajudando muito ele nessa função e se comportou muito bem hoje, fez uma grande partida como vem fazendo, é um grande jogador e a gente está muito contente com as atuações dele. Everton, vem um novo ciclo de Copa do Mundo por aí, com um novo treinador que ainda não se sabe quem será. Um jogo como esse te coloca de que maneira? Você acha que a partir de agora você inicia um novo momento, não se sabe ainda quem será o técnico, mas por ter um nome diferente, é algo que você vai precisar provar novamente que tem condição, a briga está igual para todo mundo de novo? Cara, a gente não sabe quem é o treinador de fato, então o que cabe é treinar e trabalhar, e eu sempre falo, isso como era da outra vez, era me manter em alto nível. Eu só tenho um objetivo, é me manter em alto nível, é ter boas atuações, é fazer o meu grande trabalho aqui dentro do Palmeiras, e isso tudo vai gerar oportunidades, né? Então é ter tranquilidade, acho que não é o momento para se pensar isso é para depois, mas acho que quando você começa o ano bem, começa tendo boas atuações, óbvio que é um desejo grande, é uma alegria. Para mim, eu vivi uma baita emoção de disputar uma Copa do Mundo, ter a alegria de jogar alguns minutos, aquilo ali para mim vai ficar marcado para sempre. E o meu objetivo é continuar em alto nível e se tiver a oportunidade com o novo treinador, eu vou ficar muito feliz e continuar trabalhando para que eu possa me manter em alto nível e estar sempre no radar da seleção. O Everton, a gente sabe que em jogos contra esses times você não trabalha tanto geralmente, né? E hoje foi diferente. Você se surpreendeu, né, com o trabalho que você teve na primeira etapa especialmente e um jogo meio de trocação assim, né? Sim, acho que é aquele negócio, o goleiro tem que ir pro jogo sempre ligado, né, para quando precisar. Eu sempre falo, Palmeiras, você tem que estar muito atento, porque tem jogo que às vezes vai vir uma bola e você tem que tentar pegar a bola do jogo. Hoje veio muitas, né, mais bolas que o normal, mas graças a Deus eu estive numa noite feliz, estava numa noite feliz e consegui fazer boas defesas. O time também correspondeu bem, conseguiu fazer os gols e deu tranquilidade. Acho que o mais importante para a gente era somar os 3 pontos, era fazer o nosso dever de casa, que era a vitória, e estamos felizes por isso. Agora é descansar todo mundo e já pensar no domingo. Temos mais um jogo difícil, né? A gente não sabe como é que vai estar o tempo, provavelmente muito calor, né? O jogo às 11, e agora é descansar todo mundo e ver o que o Abel vai fazer, pensando na Água Santa. O Everton, foram 30 finalizações. Por que você acha que o Palmeiras criou tantas chances e a galera, acho que hoje não estava com o pé na forma, né? O que aconteceu ali no ataque? Cara, eu acho que o goleiro teve uma grande atuação, fez grandes defesas. Acho que é mérito do goleiro também. Estava na noite feliz, é um grande goleiro, o Léo. Eu tive a alegria de trabalhar com ele lá no Atlético Paranaense também, uma temporada. E eu sei o quanto ele é competente. Hoje veio aqui e mostrou toda a sua capacidade. Acho que a equipe tentou ampliar o placar e não conseguiu, mas acho que o importante foi os 2 gols que a gente conseguiu fazer e sair com a vitória. Everton, puxando um pouco para o jogo anterior, depois da Supercopa, o Abel falou que muito se festejou, os titulares comemoraram demais e por isso ele colocou os reservas. Mas você estava no gol, você não comemorou tanto assim, não? Cara, eu confesso para você que eu tenho um jeito muito particular meu de comemorar, porque
Eu acho que eu vivo tanto o jogo, aquele momento tão tenso, tão importante, que quando acaba o jogo eu gosto de ir para casa, eu gosto geralmente de tomar um banho, deitar na cama e descansar, e no outro dia eu começo a pensar em fazer algo, porque o jogo para mim ele é muito tenso, eu sei o tamanho da responsabilidade que eu carrego, de defender milhões de torcedores, a camisa pesadíssima, então eu geralmente após os jogos, às vezes meu irmão até briga comigo, porque pô, tu não comemora, tu não se diverte, eu falo, não consigo, eu quero dar uma respirada e ficar em paz, então acho que era por isso que eu tava no outro jogo, mas ele sabe também que eu gosto de jogar, acho que o goleiro vive situação de jogo, e cada vez que joga eu acho que se sente melhor cada vez mais, porque tem situações que só acontecem no jogo, a gente treina, mas tem coisas que só acontecem no jogo, e o jogo vai te preparando cada vez mais para o que vem pela frente, então eu fico sempre feliz quando ele me dá a oportunidade de atuar. Ô Everton, pela experiência e pela liderança que você tem dentro do elenco, o que falar do Giovani, um jogador que foi decisivo no Clássico, hoje novamente fazendo uma boa partida, jogador que veio da base, o que esperar desse atleta? Cara, é um jovem que vem trabalhando muito, vem se dedicando, vem crescendo, a gente está feliz com a performance dele, mas a gente sabe que é jovem, sabe que tem muita coisa a aprender, a melhorar, e essa é a nossa função como os mais experientes, é passar tranquilidade, é deixar ele tranquilo para fazer cada vez o melhor dele. O legal é que a gente vê o quanto ele se dedica, o quanto ele trabalha para procurar melhorar, o quanto é um moleque do bem e está colhendo os frutos que ele está plantando todos os dias no dia a dia ali trabalhando. Então acho que é um jogador importante que está crescendo, que está ganhando confiança, e quem ganha é o Palmeiras, que ganha mais opções, e é um grande jogador que vai nos ajudar muito aí na temporada. E hoje... Só posso fazer um, amigão? Silvio do Notírio Esporte. Podemos dizer que hoje foi a noite dos goleiros, porque de um lado você fez defesas espetaculares, do outro lado o Léo Vieira da Inter. Podemos dizer que hoje foi a noite dos goleiros, apesar de ter vencido? Acho que sim, obrigado, acho que sim, acho que foi a noite de grandes defesas dos dois goleiros, acho que é muito bacana, né? Ver goleiros atuando em alto nível, acho que essa é a nossa função, que nem eu falei agora há pouco. O Léo é um cara que eu conheço bastante lá do Atlético Paranaense, a gente trabalhou junto, e ver ele atuando bem é muito bacana, e mais feliz porque o Palmeiras foi feliz também, conseguiu fazer 2 gols e saiu com a vitória, mas acho que a gente pode chamar aí hoje a noite dos goleiros. O Everton, hoje você igualou o Fernando Praz, né? Um ídolo na história recente do Palmeiras, e igualou em número de jogos. E no segundo tempo, um detalhe interessante que eu notei, mesmo com 2-0 no placar, você cobrando os companheiros, cobrando mais atenção no posicionamento. Queria que você falasse dessa fome do Palmeiras, mesmo ganhando títulos atrás de títulos, essa fome de sempre querer melhorar. Cara, acho que é isso que faz você se manter em alto nível, né? Acho que a confiança e a boa fase a gente não pega e solta na hora que quer, né? Quando você vive um bom momento, acho que você tem que tentar prolongar ele o máximo possível, e tem um ditado que fala que às vezes é fácil chegar, o difícil é se manter, né? Então quando você chega a um bom nível, a um bom momento, você tem que trabalhar às vezes dobrado para você se manter lá, e quando a gente vira o jogo, vira um tempo vencendo de 2-0, o placar é ótimo, mas tem mais 45, 50 minutos para se jogar, e requer muita atenção, e às vezes a galera tende a deixar a autoconfiança em alguns momentos, e aí tem que chamar a atenção, tem que cobrar. Eu sempre falo pro Murilo e pro Gomes, essa é a nossa função ali atrás. A bola chegou no último terço, a gente tem que olhar para lá tem gente para resolver, não temos que se preocupar aqui em encaixar as marcações, em se preparar. Se o adversário, né, roubar a bola e vier no contra-ataque, a gente está sempre pronto e não dar contra-ataque para a equipe, e acho que essa é a nossa função dentro de campo, é poder orientar, é poder cobrar para que a gente possa sofrer menos dano do adversário. Você falou do Giovani, fala um pouco também do Henrique, que está buscando aí o primeiro gol na temporada. Dá para ver ele buscando muito jogo, tentando finalizar, hoje sofreu pênalti, né? Vocês sentem ele ainda um pouco ansioso em busca desse primeiro gol, ou o moleque é cabeça boa, assim, tem conseguido levar com tranquilidade? Com você, como atleta experiente, né, uma das peças mais experientes do elenco aí, tem acompanhado essa busca do Henrique? É um jovem de 16 anos, né? Com um potencial gigante, ele está muito bem, acho que ele sabe que é natural, o gol vai sair no momento certo, ele sabe muito bem disso, está se comportando bem, está fazendo o melhor dele, está fazendo aquilo que o Abel pede para ele fazer, e a gente está feliz com as atuações dele. Hoje sofreu um pênalti, foi muito importante para a gente, e ele está tranquilo, tem uma família
que auxilia ele muito bem. Tem a gente no dia a dia que passa tranquilidade para ele. Ele é um cara muito bacana, com a cabeça muito boa, tá tranquilo e sabe que na hora certa vai sair o gol, e tenho certeza que quando sair o primeiro aí vai sair vários, e é assim a vida de atacante, só tem que ter paciência, tranquilidade e continuar trabalhando. Valeu, mano. Beleza, aí o grande goleiro, gente boa, hein? O Everton, aquele cara que você olha e fala, gente boa. E a impressão que eu tenho é que nem banho ele tomou, que tá com a roupa do jogo. Tá com a camisa do jogo. Ele queria conversar, uma resenha. Eu vou trocar uma ideia aqui com esses jornalistas. Igualou o nosso companheiro Fernando Praz, em partidas com a camisa do Palmeiras. Os goleiros do Palmeiras, eles são gente boa, né? É uma coisa que... É verdade. Vai perguntar pro Gabigol se ele acha isso também. Boa. Ricardo Oliveira. Aí é cada um com o seu respectivo. Marcelinho Carioca e Marcão, e assim vai. Vamos colocar dados, né, pra gente falar dos pênaltis. Foram 3, você que chegou agora, o Palmeiras ganhou 2-0. O Dudu perdeu o segundo, o Veiga fez o primeiro. Os 3 bem marcados, né? Os 3. O segundo, a Edna não marcou no campo, né? Mas marcou no VAR. Os outros 2 marcados no campo, bem marcados. Olha lá, Dudu em pênaltis pelo Palmeiras. Tempo normal, mais disputas. Tempo normal, 4 gols, 5 perdas. Cobranças de penalidade, né? Quando vai para realmente definir nos pênaltis. 2 gols e 1 perda, ou seja, ele perdeu 6 no total e fez 6, 50% de aproveitamento. Não é muito a dele. E a do Veiga, por que você acha que ele bateu o segundo? Pois é, na hora eu lembrei do jogo do Fluminense e Botafogo, do pênalti do Calegari. Pois é. Não sei como é que foi essa conversa, se ele pediu, se o Veiga deu, se o Abel instruiu. Eu achei curioso que no primeiro pênalti, quem estava com a bola embaixo do braço é o Gomes. O Gomes é batedor, o Gomes bate bem pênalti. Bate pelo Palmeiras, bate pela seleção paraguaia, que o Veiga monopolizou a parada. Mas no primeiro pênalti o Gomes estava com a bola, o Veiga falou daqui, bateu, guardou. No segundo pênalti a bola parou na mão do Dudu. E eu tô curioso para ouvir as explicações das partes envolvidas, Veiga, Dudu e Abel, para ver como é que foi essa conversa, se de fato foi para dar mais confiança, se ele pediu por algum outro motivo, sei lá qual, né? Mas aí no terceiro o Veiga pegou e desperdiçou. Mas o Dudu não é batedor de pênalti. O Dudu não gosta muito de bater pênalti, né? Ele evita bater pênalti sempre que possível, porque de fato não é a dele. Hoje ele pegou, bateu e bateu mal, né? A bola saiu por muito. Foi um pênalti mal batido pelo Dudu, que é um tremendo jogador, mas que bater pênalti não está no seu cardápio principal. O que você acha, Silas, assim, pela tua experiência, como jogador de futebol, como treinador, quando acontece um momento como esse do jogador, tá faltando um pouco de confiança, aí dá ali o pênalti para ver se ele consegue bater, fazer um gol, tirar um pouco aquela nhaca que os jogadores tanto falam? Eu acho que não diminui o tamanho do Dudu. Mas amanhã ou depois você vai precisar que os caras que têm esse tamanho decidam, para você não ter que colocar um menino, por exemplo, que saia do banco de reserva num segundo tempo para bater um pênalti que esses caras têm que bater. Então, o Dudu perder um pênalti não tem problema nenhum. Agora, tem um menino que sai da base, vai bater um pênalti e perde o pênalti, e aí vai ficar a conta toda nas costas dele, e às vezes tem que ir embora do clube por conta disso. Então isso eu acho que é uma injustiça. Treina mais, estou confiante, vai lá e bate, bate de novo, não tem problema nenhum. Mesmo tendo um casca grossa como o Rafael Veiga, que perdeu alguns pênaltis nos últimos tempos. Aliás, os pênaltis de hoje eu acho que tem muito a ver com bola da vez, eu já vou contar por quê. O bola da vez dessa semana foi o Rafael Veiga. Olha só, abalou a confiança do Rafael Veiga em pênaltis desde a sua primeira cobrança errada pelo Palmeiras. Ele quase não errava, né? Teve aquela sequência com o São Paulo na Copa do Brasil. Ele errou 2 no mesmo jogo. Exato, 4 gols, 2 defendidos, depois ele perde com o Santos, né? Um pênalti. 2 defendidos, 1 na trave, 1 fora, 50% de aproveitamento desde então. Ô Zupa, a citação à bola da vez é legal porque o Praz está na bancada. E aí, o Praz deu uma... Porque ele falou que treinava muito com o Veiga. E quando ele foi sair, ele falou, se um dia eu for jogar contra você, eu vou pegar, porque você bate cruzado. E aí o Praz brincou, fui jogar contra ele, pênalti pro Rafael Veiga. Puma, bateu cruzado e eu não consegui pegar, eu pulei pro outro lado. E hoje ele bateu os dois cruzados. O primeiro muito bem batido, o segundo... O pessoal acha que tá mapeando ele, né? E se não é perfeito, complica. Assim, canhoto tem uma tendência a bater o pênalti cruzado. O Veiga gosta, ou ele bate cruzado, ou ele bate no meio. Enche o pé no meio, ele já bateu... Você tá falando como canhoto, né? Como canhoto, mas nunca bati um pênalti na minha nenhuma chance. Pênalti só o tênis aqui, sabe? O tênis usava pra jogar futsal. E só. O primeiro pênalti, e assim, o detalhe é que o Léo foi nos 2 cantos. Sim.
E o primeiro pênalti foi muito bem batido. Sim. Muito bem batido. O Léo não ia chegar, porque ela foi ali na bochecha da rede do lado. E o Léo é um goleiro comprido, tentou chegar, é um bom goleiro, não chegou. E o segundo pênalti, ele acreditou que ele ia repetir o canto. Eu achei, assim, o Veiga bateu mal o pênalti, mas se ele tivesse batido mal, mas o goleiro não tivesse a perspicácia que teve, ele teria feito gol mesmo assim, né? Então eu achei muito interessante a leitura e a confiança do Léo, acreditando que o Veiga ia repetir o canto, sabendo que ele já tinha ido bem no primeiro pênalti, mas a cobrança foi ainda melhor, e aí ele repete o canto, se aproveita de uma cobrança ruim do Veiga, que não foi tão no cantinho assim, e fez uma boa defesa. O Veiga é um dos grandes cobradores de pênalti do futebol brasileiro, e não estou falando só em aproveitamento, estou falando de um cara que fez gol de pênalti em Supercopa, fez gol de pênalti no Mundial de Clubes, e ele falou no Bola da Vez que de todos que ele já bateu, a pressão que ele carregou para bater o pênalti contra o Chelsea lá no Mundial no Catar foi gigantesca, e ali ele fez mais uma vez o gol do Palmeiras. Hoje ele desperdiçou um e marcou o outro, mas tem penal, entrega a bola e a chance de correr para o abraço é gigantesca. Silas, o pênalti para esses jogadores do Palmeiras, porque eu acho que depende muito de cada time, mas para os jogadores do Palmeiras é mais treinamento ou mais confiança? Confiança eles deveriam ter um pouco mais de sobra, né? Mas o Veiga, por exemplo, Marcela, ele tá mudando o estilo de bater pênalti dele. Porque o Gabigol, o Gabriel Barbosa, né, e o Neymar, eles batem parecido, não é aquela pancada, é deslocar o goleiro, tanto um quanto o outro. O Veiga já é um estilo mais Reinaldo, que era do São Paulo, está no Grêmio hoje. Sim. O Veiga nem vem com tanta velocidade, mas é uma pancada. Mesmo que o goleiro vá no canto, não chega na bola. Seco. Mas ele está mudando o jeito dele de bater. Eu não sei porquê, assim, eu não estou entendendo. Ele perdeu um assim, acho que o goleiro nem pegou a bola, foi para fora, né? Um dos que ele perde. Hoje? O Veiga, não. Contra o São Paulo vai por cima do gol. Um Jandrei pega, o outro vai por cima. Então, aquele ali, eu acho que a partir dali ele começou a mudar, mas eu não vejo razão por quê. Porque era muita eficiência na batida. Então tem isso, tentando variar, mas eu acho que ele tem que voltar àquela confiança de antes, né? De bater pancada, seja de um lado ou do outro. Eu, quando era treinador, eu dizia para os meus batedores: o que você pensar em fazer, vai e faça. Sim. Não muda no meio do caminho. Sim, não hesita. Porque às vezes o cara muda no meio do caminho. Já era. E aí já era. Será que teremos na coletiva do Abel Ferreira algum comentário sobre essa história dos pênaltis, a variação de cobradores? Ele vai falar agora. Vamos ouvir Abel Ferreira falando. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de dedicar esta vitória ao Dr. Gustavo Malioca, que faz hoje 42 anos, e portanto esta vitória é para ele. Em relação ao Zé, eu já falei várias vezes, quando os jogadores têm coração e mente aberta, é muito mais fácil eles entenderem aquilo que a equipa precisa. E o Zé, apesar de quando fazia parceria com o Danilo, o Zé recuperava muito mais bolas que o Danilo. O Danilo era mais um armador, não era um recuperador. O Danilo não tem como característica recuperar bolas, é mais um intercepta, não recupera. E a verdade é que, se com bola o Zé tinha mais chegado e o Danilo era mais armador, sem bola era o Zé o nosso 5, porque ele recuperava muito mais bolas do que o próprio Danilo. E, portanto, é uma posição que ele já fazia, a de 5-8, em função dos jogadores que nós vimos ao longo da preparação. Achámos que o Zé devia, em função das necessidades que nós tínhamos, da posição 5, o Zé é um jogador inteligente que percebe o jogo. Não é eu costumo dizer que há dois tipos de 5. Há o 5 caçador, que anda para todo lado, né? E há o 5 que é de guarda, que sabe o que está posicionado, sabe fazer bem um triângulo ali na frente dos dois zagueiros, mexe-se e corre o que é certo. E o Zé, nos últimos anos, eu acho que ele começou a entender, a ler muito bem o jogo, a fazer as coberturas dos espaços, quando ele sabe muito bem quando tem que marcar o espaço e quando tem que marcar o homem, e nós decidimos recuá-lo mais um bocadinho. É uma posição que ele sabe fazer, faz bem, recupera bem. Bendita a hora que nós decidimos passar o Zé para aquela posição um bocadinho mais recuada, mas que pode chegar na mesma. Ele sabe que tem liberdade para chegar à cabeça da área, se o jogo o ditar, e soltar um bocadinho mais o menino, que não é tão rigoroso naquilo que tem que ver com esta questão de muitas vezes marcar o espaço, outras vezes marcar o homem.
Abel, boa noite. Ao longo do seu trabalho, você trabalhou muito com jogadores pela direita do ataque, que eram meias construtores, né? Podemos lembrar lá do Gabriel Menino, titular na final da Libertadores contra o Santos, o Scarpa no passado jogando muito bem assim. E esse ano, não é uma coisa inédita, mas esse ano você tem pelo lado direito do ataque um atacante de fato, que é o Rony, e sua primeira opção é o Giovani, que também é um menino muito agudo, que ataca muita linha de fundo. Queria te perguntar se essa mudança, ela modifica as dinâmicas ofensivas do Palmeiras, especialmente no que diz respeito ao espaço que o lateral ataca por aquele lado e as interações com o Rafael Veiga, que é o meia central desse time. Obrigado. Olha, eu acho que foi uma vez no América Mineiro que me fizeram essa pergunta e eu disse que jogo em função das características dos jogadores que temos. A verdade é que eu gosto, se me perguntares, eu gosto de ter os pontas bem abertos para espaçar a linha adversária, porque quando sobe os laterais ao mesmo tempo, se o adversário recompor os pontas, vamos defender ou atacar linhas de 6, e nós não queremos atacar linhas de 6, queremos atacar linhas de 4 e de 5. E isso permite-nos, como te disse, espaçar o jogo. A questão de termos o Veiga já lá jogou, o Scarpa jogou, o próprio Tabata também pode jogar ali, em função das características que nós temos. Nós andamos à procura, já vos falei de pontas, o Wesley saiu, ficamos com o Dudu, com o Breno, temos o Rony. Eu sei que o Rony também gosta de jogar mais na frente, mas pode fazer as duas, jogar na frente e jogar na 7, que ele domina muito bem as duas posições, e acho que isso nos permite mais flexibilidade e ter um elenco mais curto, porque há vários jogadores no nosso elenco, não de hoje, mas que fazem mais que uma posição. E outro pormenor que tu me disseste, qual era? Eu estou-me aqui a perder agora. A presença do lateral direito, o que se muda alguma coisa no espaço que o Rocha ataca, jogando com um ponto ou com um meio articulador? O Rocha tem essa liberdade, ele é outro jogador também muito, muito inteligente. Umas vezes é ele que ataca à profundidade, outras vezes ele vai por dentro, quase como um segundo médio, quando o menino chega à área, para ficar com uma cobertura por trás, fazer uma construção 3-2 com o Rocha e o Zé, que foi o que fizemos na segunda parte, porque na primeira parte eu acho que foi a primeira vez que nós em casa demos muitas transições ao nosso adversário. Portanto, eu acho que isto era um jogo para nós fazermos mais 3 ou 4 golos e o adversário também fazer 2 ou 3. Ainda bem que as duas equipas tenham 2 bons guarda-redes que fizeram a tarefa deles, que foi defender, e foi isso que nós fizemos na segunda parte. Equilibramos mais a equipa. Algumas dessas transições foram frutos de erros não forçados, de passes não forçados, que depois estávamos expostos e levámos essas transições, mas que na segunda parte corrigimos, com o Rocha a poder estar um bocadinho mais por dentro para ajudar o equilíbrio da equipa no momento em que nós perdêssemos bola, dar também liberdade ao menino para poder chegar à área. Como chegou, ele teve 12 oportunidades de cabeça para poder fazer golo, mas tem que haver depois sempre uma cobertura, como tínhamos o Rony aberto, menino subido, o Rocha ficava por dentro, mas o Rocha tem essa liberdade de perceber o jogo e nos dá ali dá-nos apoio, dá-nos equilíbrio, e quando ele sente o espaço também toca e aparece para cruzar, como fez na segunda parte. Abel, boa noite. Você sempre fala, né, a respeito da solidez do grupo do Palmeiras, que os jogadores desse elenco, eles valem como reforço para você, porque o esforço de cada um ajuda o Palmeiras a ser ainda mais vitorioso. Na Supercopa, você disse o quanto conversou com o Gustavo Gomes e com o Zé Rafael para eles ajudarem o Gabriel Menino, mas eu queria que você falasse como que funciona também o tratamento com todo o elenco, porque a gente sabe que não são todos que têm as oportunidades de jogarem os minutos que os jogadores desejam, os minutos que os jogadores sonham em ter em campo, e agora o Palmeiras acaba perdendo o Kusevich, negociado com o Coritiba. Eu queria que você falasse como que funciona também essa sua gestão, e até uma comparação, né? O Guardiola recentemente falou a respeito de que ele não segura jogadores se os caras tiverem o interesse de saírem para buscar novos objetivos. Como é que funciona também a sua conversa com um jogador que quer ter mais minutos, só que tem mais gente na frente dele? Olha, o Kusevich chegou ao clube ao mesmo tempo que eu, mais ou menos, e a verdade é que ele sempre foi aqui o nosso quarto zagueiro, com muita qualidade. Ele entendeu, os jogadores entenderam que ele, não só quando ele era utilizado, mas nos treinos, a agressividade e a intensidade que ele punha nos treinos, mas ele sempre percebeu que os dois jogadores que tinham à frente, mais o Luá, o Murilo e o Gomes, são jogadores com muita qualidade. Ele sempre respeitou isso, trabalhando sempre. Ele já tinha tido
tinha-me pedido para sair no ano anterior e eu disse-lhe que não podia, naquele momento não podia, que era a meio de época. Disse-lhe que noutra situação, noutra oportunidade que eu ia ajudar. E como disseste muito bem, quando aí penso igual ao Guardiola, não penso em tudo igual a ele, mas nessa questão penso. Nós apostamos na formação já há muito tempo, não é de hoje, é desde que chegamos. E ele quis sair, vamos dar uma oportunidade agora ao Naves. O Naves era a quinta opção, vai ficar agora quarto. Vamos perceber como é que ele depois vai reagir quando tiver oportunidades. Eu gostava muito de ter continuado com o Kusevic, mas em função também da virtude de todo o negócio, da vontade do jogador também de querer sair, o clube também achou que era uma boa oportunidade de poder vender e realizar algum encaixe de dinheiro e acabamos por decidir dessa forma. Abel, boa noite, parabéns pela vitória. A gente via no ano passado o Marcos Rocha fazendo muito essa saída, né, com 3 jogadores. E na atual temporada, esse ano, pelo menos agora no começo, a gente vê o Piquerez caindo para essa linha de 3, o Rocha muito aberto, também fazendo pelo meio, como você bem disse, e ele toca em média 75 vezes na bola por jogo. Eu queria saber o que motivou essa mudança, como foi essa conversa e também qual a importância de ter 2 laterais tão versáteis. A gente viu o Piquerez hoje arrancando e fazendo um golaço. É a diferença entre estar e aparecer. Quando tu já lá estás, também levas adversários contigo. Quando tu apareces, é surpresa. E, portanto, tem a ver com a dinâmica e o crescimento da nossa equipa, a dinâmica e o crescimento da maturidade da nossa equipa competitiva. Se vocês se lembrarem, o Mundial que disputamos, o último, né, que fomos à final, o Piquerez jogou na Cidade 3 pelo lado esquerdo. Portanto, não é nada de novo. Só que às vezes os jogadores nós temos que os convencer que há determinadas posições que eles podem tirar mais fruto disso, e ter um jogador a construir canhoto pelo lado esquerdo ou ter um direito dá-te uma amplitude ao jogo completamente diferente. Daí termos falado várias vezes que eu gostava de ter e procuramos, mas bendita a hora que trouxemos o Murilo, porque o Murilo era para ser um canhoto. Se vocês se lembram, o destino é assim, por isso é que eu digo que sou um treinador abençoado. Nós tínhamos aqui um defesa esquerdo que tinha um zagueiro esquerdo que vinha da Universidade Católica a fazer os exames, o Herta, isso mesmo, obrigado, não me estava a lembrar do nome, e fruto do destino reprovou esse jogador e trouxeram, o clube trouxe-me o Murilo. Mas é uma posição, nós com o zagueiro esquerdo dá outra dinâmica à equipa, e nós optamos por não meter um zagueiro, mas um lateral de trás para a frente, e é possível, como ele sabe e como me vê, fazer golos, mesmo não estando lá espetado. É que depois, mas eu sou o lateral. Eu sei que tu és lateral, e tu podes atacar ou por dentro ou por fora, tu depois decides. Agora partes é de trás para a frente, quando estamos a construir numa linha mais baixa, quando chegamos à zona 3 podes ir ou por dentro ou por fora, tu decides. Mas fico contente por ele também estar aberto a este tipo de iniciativas que, na minha opinião, só lhes dá mais abrangência e conhecimento de jogo, e lhes dá outros recursos para poder não fazer sempre a mesma coisa da mesma maneira, e isso também nos dá mais versatilidade ao nosso jogo. Isso é bom, e hoje criamos muitas oportunidades. Eu acho que fizemos umas 30 finalizações, segundo dizia os dados estatísticos. Hoje fiquei só um bocadinho triste porque merecíamos fazer mais golos, merecíamos. Giovanni 2 debaixo do golo, 2 penaltis falhados, o Menino, mais 2 golos que fizemos, mas o futebol é isto, é chegarmos lá e depois fazermos. É isso que temos que melhorar nesse foco e nessa concentração, porque isso depois faz a diferença. A eficácia é o elemento mais importante do futebol. Tá aí, então, a entrevista coletiva do Abel Ferreira, falando sobre a equipe, sobre o momento bom e também sobre o jogador, o Kusevic, que ele está perdendo agora, neste momento, para o Coritiba. O Abel Ferreira, que deve ter algum reforço, a diretoria deve entregar algum reforço para ele ao longo dessa temporada. Vamos falar do Grêmio? É isso aí, galera palestrina. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as informações do nosso Verdão. Obrigado. Tamo junto. Valeu.